Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 12 de julho de 2023, uma quarta-feira, com 18 graus logo pela manhã, né? Ensolarado vai ser essa manhã, esse dia. A probabilidade de chuva é de 0%, não existe a possibilidade. A umidade relativa do ar está em 78%, mas ela já caiu, começou com 94%, já está em 78%. E a possibilidade de termos aí entre 25% e 30% no meio do dia, no meio do período, é muito grande. Nós teremos hoje, ali pelas 2h30, 3 horas da tarde, 32 graus de máxima. E a mínima vai ser 18 graus, ok? Ou está sendo 18 graus, né? Então, passando daqui para poder dar esse recado para você, inverno brasileiro, é a região sudeste aqui do Brasil, né? Nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, Ribeirão Preto. Então, nós estamos falando para você, pedindo para você, dando alguns conselhos nesses dias para que você evite fazer exercícios entre 10 e 16 horas. Presta atenção. Exercícios entre 10 e 16 horas não são aconselhados. Se você for fazer exercício entre 10 e 16 horas, precisa tomar muita água e também passar o protetor solar, ok? Para que você não tenha desidratação e que não tenha queimaduras na pele em excesso, ok? Então, precisa hidratar bastante e passar o protetor solar. Um outro recado é quanto ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Esse mosquito transmite a dengue e a dengue pode matar. Então, você precisa necessariamente, se você está em casa, está em condições, dá uma olhadinha aí nos pneus, latas, garrafas, as coisas que estão no fundo do seu quintal aí, na sua área, aqueles vasos de planta que tem aquele pratinho que acumulam água limpa, a calha da sua casa se não está entupida, se não está com uma curvatura, se ela não está com algum problema que pode acumular água, a caixa d'água, sabe, o reservatório de água da sua casa, aquele reservatório que você usa a água para poder fazer a lavagem do quintal, para lavar, para jogar nas plantas, para poder até lavar as mãos, fazer alguma coisa da limpeza pesada, você precisa necessariamente tampar, cobrir esses reservatórios para que o mosquito não tenha acesso a esses ambientes, ok? A água parada, a água limpa é um provável criador do mosquito Aedes aegypti que transmite dengue, zika e chikungunya, e a dengue na sua pior função, que é a hemorrágica, né? Ela pode matar. Então, você precisa tomar alguns cuidados quanto a esse mosquito. Os ralos da sua casa pode ser jogado ali um pouco de roupa limpa, de água sanitária, né? Para que a água não fique um ambiente favorável para o mosquito também, que não seja um ambiente favorável a esses ralos. O vaso sanitário de um banheiro que não está em uso precisa ser coberto, precisa ser tapado para que o mosquito não tenha acesso àquela água que fica ali dentro do vaso. Aquela situação que você tem ali atrás da geladeira, que é de degelo automático, que tem aquele reservatóriozinho lá, você precisa retirar aquela água é limpa, é água que fica num ambiente quentinho, escuro, é um ambiente totalmente favorável para o mosquito Aedes aegypti. Então você precisa olhar esses reservatórios todo dia, ou dia sim, dia não, mas evitar que essa água se acumule ali para que o mosquito não venha fazer daquele lugar um criador. Se tiver aí na sua casa uma piscina que está vazia ou está cheia, precisa dar uma olhadinha na água, se não tem água acumulada nos cantos da piscina, essa água também parada se torna um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. Presta atenção, até uma tampinha de garrafa, por menor que seja, se tiver um pouquinho d'água nela, ela vai se tornar realmente um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito rajado, ele pode trazer a dengue para você, e a dengue, se você tem alguma comorbidade, ela traz alguns sintomas que você não vai gostar de ter. Eu tenho conversado com algumas pessoas que passaram por essa situação de ter a dengue, de ter ser acometido desse problema que é a dengue hemorrágica, e foi complicadíssimo a sua recuperação e ainda tem algumas sequelas. Ele
está passando por algumas sequelas que não são bacanas. Então, para a gente evitar essa situação, se na sua cidade não tem, no seu estado não tem, porque aqui nós estamos falando para o Brasil inteiro e para alguns países também do Mercosul, parece que temos hoje 8 pessoas que estiveram em tratamento em Ribeirão, em Campinas, em Botucatu, né? Tem um pessoal da Guatemala aí que vieram se tratar e foram embora, estão curados e continuam na nossa live tentando entender, porque eu aqui, o Negão, falo meio um pouco rápido, né? Então, eles tentam entender o nosso português aqui e eu não vou nem arriscar em falar em portunhol porque eu não consigo. Então, nessa situação, eles continuam assistindo. Então, aí na sua cidade, no lugar onde você estiver, seja onde for, dá uma olhadinha para ver se não tem água parada e água que seja favorável para se tornar um criadouro desse mosquito. E assim como esse mosquito vai desaparecer da tela agora, que nós possamos eliminá-lo do nosso convívio, da nossa situação aí, tá bom? Então, dados os recados, eu quero dar mais um recadinho aqui, e esse recado é muito importante também. Nós estamos orando pelo Centro de Reabilitação ali de Casa Branca, que poderá receber a nossa irmã Célia nos próximos dias. Se a família entender que esse centro de reabilitação é o melhor lugar, é o melhor local para que ela possa ter as suas funções motoras habilitadas ou reabilitadas e que ela possa ter essas fisioterapias que são para manutenção motora dela, então que ela possa ser tratada nesse lugar, eles vão autorizar e a família estará sendo consultada para que ela possa ser levada para o Centro de Reabilitação de Casa Branca. É uma cidade que está a mais ou menos 140 quilômetros de Ribeirão Preto, mas eles são especializados nesta situação motora, tá? Então, a fisioterapia, a fonoaudiologia desse local aí funciona muito bem e tem mais uma coisa que é essencial, é gratuito, é do governo, eles têm poucas vagas e assim que sair a vaga da Célia, ela poderá ser transferida para esse local. Então nós estamos orando por esse centro de reabilitação, por todos aqueles que trabalham lá, por aqueles que estão em processo de reabilitação, que sejam efetivos rapidamente os seus processos e que eles saiam rapidamente. Consequentemente, a nossa irmã Célia será transferida para esse local, ok? Então, dados esses recados, continue orando pelo centro de reabilitação, pela cidade de Casa Branca, por todos que estão envolvidos aí nessa situação. E também orando pela irmã Célia, que está ali no HC Campos, aqui em Ribeirão Preto. O versículo do dia, vocês já devem ter até visto um pouquinho dele aí. Esse versículo fala de uma situação que ontem aconteceu comigo. Eu comecei a pensar nessa situação e a partir do momento que eu ontem presenciei uma situação que a pessoa estava precisando de ajuda e eu intervi para poder ajudar também naquele momento. Eu estava dentro do HC Campos ali de Ribeirão Preto, aqui de Ribeirão Preto, né? E lá no saguão, lá embaixo, tinha uma senhora que estava empurrando uma cadeira de roda com uma outra senhora, mais de idade ainda, que estavam precisando ir a um lugar. E a atendente estava dando as instruções para como que ela ia chegar lá, porque não tinha ninguém para acompanhar, é muita gente, não tem como ter um acompanhante para cada um, e me parece que ela estava um pouquinho atrasada ou já estava muito em cima da hora para poder chegar lá no horário da consulta, e aí eu vi aquela situação, falei, vou ver se eu consigo ajudar em alguma coisa. Fui conversar com a atendente, ela já me identificou, capelão, tudo bem, não sei o quê, papapá, e nós conversamos 2 minutos no máximo. Falei, o que é que está acontecendo? Nós somos de Igarapava, estamos vindo aqui, eu estou desesperado porque isso aqui é muito grande, é muito assustador isso aqui, esse ambiente, a senhora tem que ir aonde? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu olhei, falei, não, eu sei onde é, eu transito aqui dentro já há muito tempo, eu sei como é que chega lá, vamos comigo que eu vou levá-la nesse lugar. A atendente que estava lá na portaria falou assim, pode ir com ele, ele é o capelão aqui do hospital e ele conhece tudo isso aqui. Se ele não souber onde ninguém sabe. Então pode ir com ele que se ele está falando que vai levar e sabe. Aí a mulher veio, a que estava acompanhando, eu vi que ela estava bem eufórica, aquela situação de estar com aquela situação de esperança do que ia
ser falado lá, mas também estava apreensiva porque parece que demorou um pouco para poder chegar em Ribeirão Preto. Eles são de Igarapava, ali bem no norte do estado de São Paulo, aqui na rodovia Anhanguera, né, SP-330, já quase chegando no estado de Minas, ali perto de Uberaba, Delta. Então, eles já estão, eu acho que é a última cidade, acho não, é certeza, é a última cidade nessa linha aqui, antes de chegar no estado de Minas. Então, eu falei, vou levar vocês lá. E no meio do caminho ela começou a conversar e eu via que a apreensão dela, ela estava apreensiva porque parecia que não tinha muita aquela situação, é muito grande e é realmente muito grande, aquele hospital é monstruoso e se não tiver alguém para poder levar, para poder indicar, para poder acompanhar, fica bem difícil. Então, e ainda empurrando uma cadeira de roda, é quando nós chegamos próximo, no saguão ali, na parte térrea, eu falei, vamos no outro elevador, ele fica mais fácil, fica mais perto do local onde a senhora vai lá, nesse andar onde a senhora está indo, fica mais perto da mesa onde fica os atendentes, onde a senhora vai chegar ali nesse departamento. Aí ela acompanhou, mas eu vi que ela estava meio apreensiva. Falei, pode ficar tranquilo, nós vamos chegar lá, calma aí. E quando nós chegamos no elevador que eu tinha indicado, não tinha ninguém. O outro tinha muita gente, tinha até fila. E para ela com cadeira de roda ia ser até ruim. Quando nós chegamos lá nesse elevador, não tinha ninguém, aí ela ficou meio apreensiva. Falei, fica tranquilo, eu conheço aqui, nós vamos chegar lá. E apertei o andar que a gente precisava ir. Quando chegou lá no local, abriu a porta. A pessoa que estava lá no atendimento, no acolhimento, é minha amiga. Aí ela, oi, capelão, tudo bem? Que saudade, faz tempo que você não vem aqui, né? Principalmente no horário que eu fico até às 13 horas. Eu não tenho visto o senhor aqui. Eu falei, então, eu tenho vindo, mas em outros horários, para não atrapalhar a visita, para não atrapalhar os procedimentos. Mas essa senhora aqui é de Igarapava, ela veio trazer uma pessoa, aqui os papéis dela, ela falou, é comigo mesmo. Quando falou assim, é comigo mesmo, eu falei, então tá entregue, tá em boas mãos. Aí a mulher, eu queria agradecer demais. Queria agradecer porque o senhor acompanhou e o senhor trouxe nós até aqui e não sei o quê, e parará. Eu falei, não, fica tranquilo, tá tudo em paz. E eu vou pedir para ela, para essa minha amiga, quando terminar o atendimento de vocês, que ela me avise para que eu volte aqui para a gente conversar. Nesse momento, é melhor que a senhora siga com ela e ela vai atender. Eu lembrei nesse exato momento de Deus. Deus conhece o futuro, ele conhece o caminho, ele sabe aonde estamos e desde a antiguidade, olha o que diz o versículo, desde o princípio eu anunciei o futuro. Lá no princípio, lá embaixo, no térreo, eu anunciei que eu iria levar essa pessoa para ela. Até o atendimento. Então eu sabia como é que chegava, eu conhecia o caminho, eu sabia qual era o melhor lugar para se pegar o elevador, para se conduzir, eu conheço aquele local e aí eu, desde lá de baixo, eu sabia como chegar até ali, mas não sabia com quem ia nos atender, nos recepcionar ou recepcionar aquela senhora. Mas presta atenção, desde o princípio anunciei o futuro. É esse versículo que está no livro de Isaías 46, verso 10. Desde o princípio anunciei o futuro e desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Aquilo que ainda não aconteceu, Deus está falando. Eu sempre anunciei o futuro para vocês. Mas vocês não quiseram. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não tinha acontecido, eu anunciei. Eu falei, mas vocês não quiseram. Então a situação ali, se ela lá embaixo, lá no térreo, vamos trazer agora para esse acontecimento de ontem. Se lá no térreo ela resolvesse que, não, eu vou esperar, vou fazer, não sei o quê, ela poderia não chegar no lugar correto. E poderia não ir até com a pessoa que conhecia essa situação, ou esse caminho, ou quem iria atender. Porque imagina você chegar num ambiente em que você não conhece e que está tudo e é muito grande. Não é o mundo? Não é o que acontece conosco? Nós temos todos os dias desafios, temos muitos processos, muitas situações e nós não sabemos o que vai acontecer. Mas presta atenção.
Você que está aí deitado na cama do hospital, que está na cadeira de roda, você que não está conseguindo se locomover, que não está podendo se locomover nesse momento, ou que está com algum problema, seja ele cardíaco, seja ele pulmonar, respiratório, seja ele qual for. Desde o princípio, Deus conhece a situação e Ele sabe o que você precisa hoje. É isso. É assim. E Ele sabe o que vai acontecer até o final do dia. Percebe? Então fica muito mais fácil quando nós sabemos que temos alguém que pode fazer. Mas muitas vezes, assim como aquela senhora de ontem, eu falei assim, muitas vezes nós sabendo, conhecendo o Deus que nós temos, conhecendo Ele inteiramente, nós ainda deixamos transparecer e muitas vezes até ficamos preocupados. O que vai acontecer? Era a situação dela, daquela senhora. Eu sabia, a atendente lá embaixo já tinha falado para ela quem eu era, o quanto tempo eu sabia, e o que eu fazia, e o que eu poderia ajudá-la. E no meio do caminho eu fui conversando, dando instruções, falando de algumas coisas, mostrando algumas placas, alguns pedidos do ambiente hospitalar que eu estou acostumado. Mas mesmo assim, eu podia notar a apreensão nos olhos dela, a euforia que estava ali, aquela situação de falar assim, ai, e se não chegar? E se nós não conseguimos acessar? Isso tudo estava borbulhando dentro dela, ainda que ela não quisesse deixar transparecer. E aí eu me coloquei como se fosse um caminhante, um viajante sobre a terra, porque nós somos viajantes em terra estranha, nós não sabemos aonde está, mas nós sabemos que temos um guia, um Deus que controla todas as coisas e conhece todas as coisas. Partindo desse princípio, eu quero dizer para você, não temas, Deus está contigo. Ele continua no controle de todas as coisas e ele sabe o melhor elevador que você vai pegar. É. E ele sabe e controla a vida daqueles que estão lá para poder te atender. Eu não sabia. No caso da senhora, eu não sabia quem é que ia nos atender naquele andar. Eu conheço muito bem aquele andar, conheço as pessoas que trabalham lá, mas eu não sabia quem estaria de trabalho, de serviço naquele momento. Mas Deus é diferente. Ele sabe. E ele sabe tudo e com quem você vai falar nesse dia. Ele sabe tudo e o que você vai fazer nesse dia. Ele controla todas as coisas e sabe que tudo que você colocar nas mãos dele, para que ele faça, ele sabe fazer. Assim como eu sabia qual é o melhor elevador, qual é o melhor jeito de chegar, qual é a melhor situação a ser enfrentada, qual é o melhor jeito de estar naquele local, aí fica mais fácil, né? Então, quando nós sabemos que temos alguém que conhece e que sabe e já esteve lá e conhece todo o processo, fica muito mais fácil. Naquele momento eu me senti como se fosse do lado de lá Deus e do lado de cá eu caminhando sobre a terra. Muitas vezes eu e você estamos apreensivos com o que vai acontecer no futuro, mas o Senhor é quem controla a minha e a sua vida. Veja o que diz em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Deus que não teve nascimento, é o nosso Deus que não teve nascimento e que não terá morte, que não teve início e não terá fim, que não chegou e nem vai partir. Presta atenção que naquele momento eu entreguei aquela senhora aos cuidados daquela minha amiga, que já sabia o que precisava ser feito, mas eu não pude continuar com ela, percebe? Com Deus é diferente. Você vai ficar aos cuidados de alguém, mas ele continua com você. Ele é o grande eu sou. Lembra lá de quando Moisés, eu gosto daquele texto ali, quando Deus estava conversando com Moisés, e aí Moisés questionou a Deus, e eu vou falar o que para o rei? Você vai dizer para ele, eu sou o que sou. E eu que te enviei. Vai lá e fala com ele.
E é assim a palavra do Senhor para você nesta manhã. Deus está te acompanhando a cada momento. Aonde quer que você chegue, Ele é o que é e Ele controla todas as coisas. Melhor do que ter um amigo naquele andar, é melhor saber que nós temos um amigo em todo o tempo e está conosco. Esse acompanhante não nos abandona de forma nenhuma. Ao final, deixa eu acabar de contar a história dessa senhora para que nós possamos orar. Ao final da consulta lá, a atendente me ligou, capelães já estão liberados e ela quer falar com o senhor. E eu voltei no andar para poder falar com ela. E aí ela quis muito agradecer, a senhora da cadeira de roda também ficou muito agradecida. E aí eu disse para ela a respeito de Jesus e por uma surpresa muito grande, ela também é minha irmã. Frequenta uma igreja ali em Igarapava e ela serve ao Senhor ali em Igarapava e ela não sabia naquele momento qual era a situação, né? Porque se chama de capelão e muitas vezes o capelão pode ser um padre, pode ser um espírita, pode ser um pastor, como é o meu caso. Mas ela não sabia e normalmente nós somos chamados dentro do ambiente hospitalar de capelão. Mas o capelão sempre tem por trás dele uma denominação, ele tem uma instituição, uma igreja e pode ser que seja a situação mais favorável que aquela senhora encontrou. Já estava em cima da hora? Sim, mas eu sabia o caminho e como chegar. Pode estar em cima da hora para você, mas Deus sabe o caminho e sabe como chegar. E Ele conhece as pessoas com quem você vai falar. Ele já sabe os resultados que estão lá, arquivados, e que ainda não foram colocados para você. Deus controla todas as coisas, tá bom? Então continue confiando no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque ele tudo fará e ao final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. A relação de oração hoje continua sendo aquela de sempre. E você que está chegando agora na live, você mais para frente vai entender. Eu vou falar com vocês particular depois, mas vocês vão entender. Porque eu coloco aqui a relação, porque nós temos deficientes visuais, nós temos deficientes auditivos. Os deficientes visuais podem ouvir muito bem e eles escutam o que eu estou orando. E os deficientes auditivos conseguem ler. Por isso que a relação fica aí no monitor e você pode ver com esse fundo maravilhoso desse Lago de Furnas, que é realmente o Lago de Furnas, o fim do dia, no domingo passado agora, um amigo meu tirou essa foto, e essa foto é muito bonita, ela vai ficar aí até o final de semana, depois nós vamos trocar, tá bom? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre o centro de reabilitação ali de Casa Branca. Os diretores e toda aquela estrutura, aquele pessoal que lida diretamente com aqueles que estão em recuperação, os que estão em recuperação e todos aqueles que estão envolvidos naquela situação. Que o Senhor dê graça a cada um deles, que aquele ambiente seja e esteja debaixo do controle do Senhor a cada momento. E quando a nossa irmã Célia for transferida para aquele local, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de todos os envolvidos ali e aqueles que estão em recuperação, que tenham uma recuperação rápida e efetiva. Meu Deus, nós oramos pela Célia, pela sua família, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, pelas crianças, oramos pelo Ronaldo, que é o esposo. Que todos eles estejam debaixo das tuas mãos e que o controle da vida de cada um deles continue sendo a tua grande e poderosa mão. Nós oramos pela cidade de Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo. Lembramos nesse momento da França, do Sudão, do Congo, da Rússia, da Ucrânia, de todos esses países que estão nesse momento padecendo algum tipo de conflito, que o Senhor solucione esses conflitos, traga os corações, traga essas pessoas que são líderes para as mesas de negociações, para que eles possam voltar a ter paz e gozar de alegria e graça nesse tempo de dificuldade. Nós oramos pela Síria, pela Turquia, por todos os locais onde tem algum problema climático nesse momento, que o Senhor dê graça àqueles que são os menos favorecidos, aqueles que são idosos, as crianças,
os jovens, os adolescentes, aqueles que estão nesse momento precisando de um alimento, de uma vestimenta, de um ambiente onde possam se abrigar, que o Senhor dê graça a eles e que proporcione, nesse tempo de dificuldade, para todos eles esta situação. Oramos pelos encarcerados que estão no Brasil e no mundo, aqueles que são inocentes, que eles possam ser libertos rapidamente, e aqueles que estão pagando pelas suas culpas, que eles possam ser também abençoados e que possam receber essa penalidade como uma oportunidade para que possam se recuperar e ser reinseridos à sociedade, à família, ao convívio daqueles que amam, e que o Senhor possa dar graça para que se arrependam também e não volte à prática do delito. Nós oramos pelos idosos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, por todos os adultos, aqueles que estão nesse momento hospitalizados. Todas esses três lugares, asilos, escolas, hospitais, todos eles têm uma estrutura muito parecida. Existem ali servidores de todos os tipos. Por isso nós oramos por toda a estrutura, para que eles tenham graça, que tenham paz, que tenham saúde, que tenham prosperidade sobre todos eles. E aqueles que estão buscando esse atendimento, esse serviço, que eles sejam abençoados, em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um deles. Nós oramos por todos os depressivos, pelos desempregados, por aqueles que estão nesse momento em dificuldades financeiras, aqueles que estão procurando, que estão à busca de um emprego, em busca de um emprego, uma recolocação, que o Senhor dê graça, dê paz, dê saúde e que abra a porta do emprego e que esse emprego esteja em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um deles. Nós te pedimos isso com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Uma grande quarta-feira para vocês. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Que amanhã, a quinta-feira, possa ser um reflexo daquilo que foi hoje. E que hoje seja cheio de grandes e boas notícias. Que o Senhor te surpreenda com grandes e boas notícias nesse dia 12 de julho de 2023. Que o Senhor te abençoe e que você fique em paz e que você fique com Deus. Deus abençoe, até amanhã, e assim que pudermos, nós estaremos fazendo uma live especial com todos vocês que estão chegando nesse momento. São 27, é uma quantidade grande. Hoje nós batemos o recorde novamente, 774 pessoas assistindo a nossa live nesse momento. Então que Deus abençoe a sua vida, vocês que fazem parte do primeiro pelotão aí. Eu vou ver se eu pego todos que estão de domingo para cá, para poder dar algumas instruções a respeito daquilo que nós fazemos aqui no momento da oração, tá bom? Um grande abraço para vocês, que vocês fiquem em paz, fiquem com Deus.